Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paranta Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamuktaye Namavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananta Satguru Pranatosh Maham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê, bem-vindo todos à nossa classe de Vedanta, Bhagavad Gita, capítulo 4. Vocês, quando nós estávamos fazendo a invocação, ouviram muito barulho do tráfego? Deu para ouvir muito, né? Tá, ok. Agora a gente fechou a porta, deve melhorar um pouco. Nós reiniciamos do verso 11, cujo o título é Você colhe aquilo que planta, né? Então, uma das lógicas apresentadas pelas escrituras do Vedanta é essa de que existe uma conexão entre as nossas ações, né, e as nossas circunstâncias de vida, as nossas ações e os nossos prabhada karmas, né, as nossas situações de vida, né? Então, todos nós, né, em geral, até mesmo as pessoas materialistas, elas compreendem que existe um relacionamento, uma conexão entre nossas ações e o nosso destino, né? Só que as pessoas extremamente materialísticas, elas fazem ações com o objetivo de ganhos materiais, né? E elas sabem, putz, eu tenho que realmente correr atrás aqui, eu tenho que acordar cedo e trabalhar 10, 12 horas, porque eu quero comprar um apartamento, uma casa, quero ficar rico, etc, etc, né? Então, existe uma ligação entre as nossas ações e o nosso destino, a gente não pode evitar isso, né? Naturalmente, nós não temos o controle absoluto sobre o nosso destino, mas nós temos a possibilidade de influenciá-los, e o único modo de influenciá-los é o quê? Através das nossas ações, que é a melhor prece, né? A melhor oração que existe, são as ações apropriadas em seus devidos tempos, em harmonia com os nossos objetivos. E na medida que a gente cresce, os nossos objetivos, eles deixam de ser puramente mundanos, materiais, e eles se tornam objetivos também, né, espirituais, né? Crescimento espiritual, etc. Então, a gente não tem modo de a gente se queixar da vida, porque essa lei ética kármica universal, ela nos diz claramente, nos prova através da lógica desses ensinamentos, de que a gente recebe exatamente aquilo que a gente merece, né? Que a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. Mas a gente tem que compreender que esse plantar, esse semear, é uma coisa que não está limitada nas duas últimas semanas, né? Então, a gente não pode dizer, putz, eu estou me comportando tão bem já há 2 semanas, né? Eu ainda não fiquei rico, ou eu ainda não me iluminei, ou etc, etc. Então, esse semear, esse plantar, ele vai além, né, de um nascimento, né? Nós carregamos sanchitas, karmas, né, impressões, né, resultados de ações que ainda não frutificaram, que permanecem suspensas no nosso corpo causal, esperando a possibilidade de manifestação, de acordo com essa equação kármica extremamente complexa, chamada, né, causalidade. Então, nós temos todos esses resultados de ações ainda esperando para se manifestarem. Então, a gente tem que compreender que essa equação sendo tão vasta, envolvendo uma infinidade de fatores, além do fator, as minhas respostas, né? Existem tantos outros fatores, e existe uma tempística que vai além de um nascimento. Então, nós temos que compreender essas escrituras, desenvolver confiança, fé e a capacidade de aceitar as nossas circunstâncias de vida, né,
com um espírito de compreensão, de agradecimento, de gratidão, porque eu sei, se está rolando, é porque eu mereço, né? O que quer que seja, se está rolando é porque realmente é. Ah, mas é muito doloroso, é muito adverso, é muito difícil, tudo bem. Então, o que isso significa, né? Nós estávamos falando hoje no café da manhã, pelo menos eu estou exaurindo, desgostando um pouco de papa. Se a situação é muito adversa, é difícil, então tá. Então, estava precisando mesmo, porque eu tenho ainda alguns débitos kármicos que eu preciso de pagar, né? De exaurir. Né? A gente não quer ficar devendo nada, né? A Ishvara, nada ao sistema. Então, a gente colhe aquilo que a gente planta. O verso número 11 diz que, de qualquer maneira que as pessoas me adorem, eu as abençoo de acordo com as suas adorações. Então, essa aqui nos porta também, nos leva ao conceito da devoção, do amor, do bhakti, né? Que alguém, nós falamos, eu acho, sobre isso. Não, foi na aula de inglês no outro dia, de quinta-feira. Falamos sobre o bhakti, a natureza do bhakti, o relacionamento do bhakti, da devoção, com o Vedanta, né? Então, o bhakti, a devoção, é essa paixão, esse amor que a gente tem, ou em outras palavras, eu prefiro a palavra apreciação, né? Uma apreciação que a gente tem, entendeu? Que dependendo daquilo que a gente adore, daquilo que a gente aprecie, né? O que vai ocorrer? As minhas preces, né? As minhas adorações, as minhas orações, né? Eles vão ficar totalmente canalizados naquilo. Então, se, por exemplo, o meu objetivo é o progresso material, né? A prosperidade material, etc., né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou me relacionar na Índia, na cultura indiana. Todo mundo sabe que existe esse fator chamado Daiva, que é a soma de todos os fatores do universo, que corroboram, né, para o meu Prarabdha Karma. Então, ali, eles compreendendo Ishvara, eles vão fazer adorações e orações a Ishvara, independentemente do meu objetivo. Né? Se o meu objetivo é meramente ganho material, então eu vou pedir, poxa, Ishvara, eu estou fazendo essa puja para você, esse ritual, acendendo um incenso, né, queimando umas velas e lembrando de você, e eu estou agindo, né, de momento a momento, com você no meu coração, porque eu preciso de uma casa nova, a família cresceu, etc. Eu preciso de uma casa nova. Né? Então, você considerar Ishvara já é um elemento muito importante. Porque isso, somente isso, já reduz, nós falávamos um pouco disso, né, no café da manhã hoje aqui, já reduz aquele sentimento de arrogância, de vaidade do jiva, que pensa que ele pode realmente controlar o campo e os resultados. Né? Então, você considerando, você trazendo Ishvara na equação das nossas vidas, né? Imediatamente o que ocorre com o nosso ego? Ele se reduz à sua devida proporção, à sua devida medida. Eu sou somente um entre tantos fatores, mas nada pode ser realmente obtido sem a graça de Ishvara. Né? Portanto, eu faço a minha parte, mas eu invoco a graça de Ishvara. Então, isso tem um poder que as pessoas pensam que é pura mágica, que Ishvara está lá ouvindo, e aí ele vai simplesmente favorecer, entendeu? Não, é um indivíduo que ele se purifica através desse relacionamento com Ishvara, as ações do indivíduo elas vão ficando mais eficazes, entendeu? Porque elas são livres daquela responsabilidade, do fardo de achar que eu tenho que fazer acontecer, que eu sou o único responsável. As ações vão ficando muito mais eficazes, talentosas, etc., mais serenas, mais satívicas, e ele vai agindo até ele obter a sua casa, nesse caso. Né? Os nossos objetivos eles precisam ser também em harmonia com o Dharma. Né? Porque se eu começo a pregar para Ishvara, Ishvara, me dê uma mão aí porque eu quero ser, entendeu? Eu quero comprar toda a cidade de Joanópolis, né? Eu quero simplesmente possessar? Possuir. Eu quero me apropriar de todo. Eu sou muito ambicioso, Ishvara tem essa cidade aqui de 10 mil habitantes e eu quero ser o rei de Joanópolis. Vou fazer criar uma monarquia aqui, então dá uma mão e dá uma força aí, porque eu quero começar a quebrar todo mundo para comprar todo mundo a preço de banana. Né?
Então, isso aí é um tipo de estratégia de oração que você não vai encontrar uma resposta de Ishvara, entendeu? Porque Ishvara é totalmente essa ordem harmoniosa entre todos os seres, entendeu? Então, desde que os nossos desejos, nossos objetivos sejam em harmonia com essa ordem, né? Então, nós podemos apresentar nossas preces sabendo que esse é um desejo genuíno e moderado, né? Eu preciso de uma casa nova. Aí se eu digo, mas Ishvara, eu não queria te dizer isso antes, mas eu preciso de uma casa de $2 milhões. Aí Ishvara assim, putz, né? Mas para que você vai querer uma casa de $2 milhões? Entendeu? Então, tem despesa de $2 milhões. Para ter muitas despesas, né? E ficar correndo para manter, porque como nós sabemos, o problema de buscar ganhos materiais é que ele leva a gente despende muita energia para competir, obter, e depois muita energia para manter, né, Rutinha? Sim. Manter a sua mansão, agora com a piscina, etc., não vai ser fácil, né? De qualquer maneira que as pessoas me adorem, eu as abençoo de acordo com as suas adorações. Então, Ishvara está sempre ali. Uma vez eu ouvi dizer o Dayananda comentando sobre esse tema, ele falou assim, as pessoas, quando elas querem, né, alguma coisa, elas fazem os seus rituais e pujas, eles invocam Ishvara, Bhagwan, por favor, me ajude. Aí depois, quando elas obtêm esses resultados, elas pensam que é tudo pura mágica, entendeu? Que Ishvara realmente propiciou aquilo. Por quê? Porque eu orei, fiz meus pujas, etc. E ele disse uma coisa muito interessante. As pessoas esquecem que enquanto elas estavam, entendeu, invocando Ishvara para facilitar, né, a obtenção desse desejo, dessa realização desse desejo, elas estavam trabalhando constantemente, entendeu, para obter aquilo, entendeu? Então as pessoas pensam, foi Ishvara, mas como Ramji gosta de dizer, a melhor oração é uma ação apropriada no seu devido tempo, né? Então a ação em conjunção com a invocação, né, a adoração de Ishvara, compreendendo Ishvara, né, esse relacionamento entre Jiva e Ishvara faz com que as ações dos Jivas sejam muito mais eficazes, mais serenas, mais focadas, etc. E aí as coisas vão rolando naturalmente, né? A pessoa começa a agir em conformidade com a oração dela, né? Então, sim, vai vivendo em conformidade, muito bem dito. Vai vivendo em conformidade, entendeu? Eu tenho, meu desejo é esse, vai sintonizando. Meu desejo é esse, eu preciso de uma casa nova, é um desejo genuíno, é um desejo moderado, e eu quero obter essa casa sem violar o Dharma. Aí eu vou trabalhar e me lembrar que sem a graça de Ishvara nada é possível, né? Então a mente do indivíduo ela se torna muito mais serena, muito mais satívica. Por quê? Porque ela tem Ishvara do lado dela, né? I have God on my side. Eu tenho Ishvara da minha parte, né? Então isso é um grande tranquilizador da mente humana. Pessoas seguem o meu caminho de muitas formas. Se elas desejam os resultados de ações, elas adoram o mundo. Se elas desejam os resultados de suas ações, elas adoram o mundo. No mundo, os resultados chegam mais rapidamente. Então, essa é uma colocação interessante do Gita, porque ela disse, as pessoas me adoram exatamente segundo os seus valores, né? Elas querem o que elas querem, e desde que elas compreendam que eu sou realmente o Karma Pala Data, aquele que concede o resultado de tudo, aquele que concede o Parabhada Karma de todos, desde que elas me considerem nessa equação, elas vão obter o que elas estão buscando, entendeu? Mas os objetivos, né? Esses resultados dessas ações, né, para ganhos materiais, fisicamente mundanos, né, elas significam que as pessoas elas me amam, mas elas me adoram, mas o aspecto material, físico material, elas adoram o mundo, né?
eu sou o quê? Eu sou um meditador. O que você medita? Na minha namorada. Né? Ah, mas eu sou a namorada? Sim, minha namorada, meu namorado. Eu tenho uma paixão tão grande por ela que eu penso nele e nela, né? 18 horas por dia. Né? Então, se a pessoa tem esse foco, essa paixão numa namorada ou num desejo como de uma casa, aquilo que seja, elas ainda assim elas podem integrar Ishvara, né, nesse relacionamento e adorar Ishvara através desses objetos. Né? Então, Ishvara é representado por esses objetos de desejo. Né? Então, se você me deseja no mundo, você é uma pessoa materialística, mas saiba que os desejos mundanos no mundo, os resultados chegam rapidamente. Esse rapidamente, o significado implícito é que chegam mais rapidamente do que realmente o resultado espiritual, que é a compreensão, entendeu? E a purificação, a nossa elevação espiritual, a compreensão de que tudo isso aqui nada mais é do que Ishvara, Deus, entendeu? Essa ordem inteligente, o modo, né, que a única realmente segurança, felicidade e alegria, ela existe, né, dentro do contexto desse relacionamento religioso com Deus. O Karma Yoga, ele faz ações, ele também deseja alguns objetivos materiais, mas como nós já sabemos, o desejo primário do Karma Yoga é o quê? É uma mente calma e um coração tranquilo, né? Ele quer o quê? Ele quer uma mente satívica, uma mente muito bem, né, resolvida, né? Uma mente clara, focada, né? Porque ele sabe que essa paz mental, essa paz de espírito é o que existe de mais valioso na vida, né? A gente pode ter milhões e milhões de reais no banco, mas ainda assim a gente pode perder o quê? A gente pode perder a nossa mente satívica. A mente pode ser destruída de tal modo que o indivíduo pode até mesmo acumular todas as riquezas do mundo, mas ainda assim ser uma pessoa triste, miserável, né? Infeliz, etc, etc. Porque ela sacrificou o seu instrumento primário através do qual ela pode realmente curtir a criação, né? Curtir o relacionamento com o mundo, né? Sabendo que o mundo é Deus, é Ishvara, né? Então, no mundo, esses resultados são obtidos mais rapidamente. Você trabalha, você obtém. Mas se você quiser encontrar Ishvara, entendeu? Você vai ter que trabalhar sabendo que é um trabalho mais sutil, mais profundo e que, em geral, não ocorre tão rapidamente, porque a purificação, a elevação, a preparação mental, em geral, é um processo gradual. Não ocorre da noite para o dia, entendeu? E não ocorre por acaso. É sempre o resultado direto dos nossos esforços espirituais. Né? E ele é acumulativo, é gradual, gradativo, ele vai crescendo, nós vamos desenvolvendo essa condição mental, né, propícia, né, essa clareza, né, esse foco, essa visão vedântica, essa visão védica, né, da nossa experiência humana. É simplesmente a invocação, não é rezar para um avatar, é simplesmente um modo de realizar ações apropriadas. O campo de ação é Ishvara, como nós sabemos. Se um jiva quer moksha, ele deve se aproximar de um professor e abrir sua mente para o ensinamento. Então, se o nosso objetivo é o autoconhecimento e a liberação, então nós somos os bhaktas, né? Os devotos de Ishvara mais elevados. Porque o que a gente quer é a nossa, por falta de uma palavra melhor, é a nossa fusão com o Brahmana. A gente quer encontrar, a gente quer, entendeu? Retornar à nossa real origem, a fonte da nossa existência, né? A essência da nossa existência. Então, esse é o desejo mais elevado, né? Como nós sabemos, os desejos humanos são classificados em 4 categorias, né? Os desejos por segurança, né? Os desejos por prazeres da vida, né? Aí os desejos por conhecimento, os desejos por melhoramento, né, espiritual, mental, emocional, psicológico. E a última categoria de desejo, é uma categoria rara de ser realmente encontrada entre os jivas humanos, é o desejo por moksha.
Então, se o nosso desejo é moksha, quais são as nossas orações? As nossas orações é, de novo e de novo, ficar coladinho nas escrituras de Ishvara, entendeu? E, se possível, em associação com o professor de Vedanta, né? Então, essa é a melhor oração, né, para aqueles de nós cujo objetivo é o autoconhecimento e liberação. Se ele quer dinheiro, ele deve conseguir um trabalho. Aí o James colocou uma piadinha, ou roubar um banco. Você pode roubar um banco, você pode hackear um banco, né? Aí ele diz aqui, se ele vai roubar um banco, provavelmente ele vai ser abençoado por Ishvara com uma sentença de prisão mais tarde, né? E aí ele vai ter que pagar o karma dele, né? Uma prisãozinha agora para zerar as contas de novo. As pessoas não adoram ser porque elas querem resultados rápidos. Ah, não, tem muita gente no mundo espiritual que quer resultado instantâneo, né? As pessoas entram no mundo espiritual, elas pensam que, não, eu não tenho muito tempo para perder, eu sou uma pessoa extremamente realizadora, ativa, dinâmica, rajásica, eu vou dedicar 2 horinhas por semana e eu quero resolver esse problema em poucos meses, né? Depois de 6 meses, eu tenho pessoas que literalmente me escrevem assim, porra, por que eu não estou iluminado ainda? Por que eu não estou iluminado ainda? Eu já estou fazendo isso há mais de 1 ano, entendeu? E 1 vez por semana, né? E estou também estudando, né, na internet, etc., ouvindo Paramartananda, né? Será que o Vedanta não funciona? A primeira coisa que vem na cabeça dos indivíduos é assim, não, esse Vedanta não funciona. Já são 2, 3 semanas e eu não obtive esse moksha ainda, né? Então, os resultados espirituais, essa luta entre a ignorância e conhecimento que nos permite compreender, desenvolver essa visão do que é Deus, o que é Ishvara, entendeu? E ainda mais adiante compreender a essência de Ishvara, a essência do Jiva como consciência, existência infinitamente não limitada. Esse é um processo, entendeu? Que depende da neutralização dessa ignorância cósmica universal imposta por Maya. Então, no Vedanta, quando nós chegamos no Vedanta, o Vedanta coloca as cartas na mesa muito abertamente, diz assim, esse é um trabalho gradual, requer algum tempo, de repente algumas vidas, a menos que você seja altamente qualificado, né? Aí todo mundo pensa dentro de, naturalmente, eu sou altamente qualificado, né? Que novidade, né? Betânia também, ela me disse isso. Não se preocupe, porque em 6 meses... Aqui contando mentira. A Betânia é uma das pessoas mais humildes que eu conheci dentro do Vedanta. Então, leva o tempo que levar, dependendo de quê? Dependendo do nosso grau de amadurecimento, nosso grau de qualificação, nosso grau de purificação, né? Então, dependendo do nosso estágio de evolução, ele pode, essa guerra entre o conhecimento revelado, né, por Ishvara e a ignorância imposta por Maya, ela pode ser mais brevemente, mais rapidamente, né, vencida essa guerra ou não, né? Aí tem uma colocação aqui, se o resultado que você quer é o autoconhecimento, então você terá que esperar até que sua mente esteja suficientemente purificada para compreender o quê? Compreender que a natureza da realidade é não dualidade, e o que você está procurando é a sua plenitude. Em outras palavras, você está procurando a si mesmo. Porque tudo aquilo que nós buscamos, isso vai também para o Eduardo, né? Aquela questão do Eduardo Cola sobre Ananta, a plenitude, né? Que a versão experiencial é que é uma experiência de bliss, de êxtase, né? De satisfação, de um pico de alegria, etc. Então, essa plenitude é o que nós estamos buscando. Essa felicidade, esse conhecimento, nada mais é do que o reconhecimento de que nós já somos plenos, inteiros e completos.
Portanto, aquele sentimento de que eu sou limitado porque eu desejo isso e aquilo e não possuo, entendeu? É isso que nos limita constantemente, entendeu? Nós nos autolimitamos através dos nossos desejos. Essa é a verdade. Ainda assim, a gente não pode, né, simplesmente dizer é minha culpa, minha máxima culpa, porque a gente sabe que Ishvara ele tem um poder incrível de né, impor, né, essas tendências auto-ignorantes a todos os jivas humanos, né? Então, a gente tem que ser também gentil com nós mesmos, né, e saber que é um processo gradual, esse processo de remoção dessas tendências autolimitantes, auto-inflitantes, né? A gente fica impondo, né, esses sofrimentos, né, através de que se eu tiver isso e aquilo, aí sim eu vou estar muito feliz. Se eu tiver uma casa aqui e ali, se eu tiver um relacionamento novo, um trabalho novo, isso e aquilo, aí sim, aí eu vou. Então, tudo isso são pensamentos, né, auto-inflitivos. Inflitivos, aflitantes, limitantes, né? Então, nós estamos buscando a nossa plenitude. Em outras palavras, a gente precisa, se a gente quer moksha, a gente tem que saber que o que eu estou buscando no mundo é a mim mesmo. Infelizmente, nós buscamos essa plenitude indiretamente através dos objetos, até que a gente chegue à compreensão de que eu posso buscar essa plenitude diretamente através da compreensão da minha natureza plena. Tá? Então, esse é o ponto. Aí tem uma última sentença, frase interessante aqui, que diz assim, a ausência de desejo não é o objetivo do Vedanta. Veja bem, a gente sabe que a vida nada mais é do que essas vasanas, esses desejos, essas motivações que nos permitem levantar da cama de manhã. Senão a gente fica na cama o dia inteiro, né? Por quê? Porque não existe nada que me motive a sair da cama. Então, são esses desejos pela vida, desejos por realizar, né, alguns desses desejos, né, Então, tudo isso é que nos move, né, essa energia. Então, a ausência de desejo não é o objetivo apresentado por Vedanta. Existem outros círculos espirituais que apresentam a total ausência de vasanas, a total ausência de desejos, como a iluminação. Mas no Vedanta, Vedanta é muito claro. Ele diz que os desejos eles precisam ser harmonizados e alinhados com o Dharma, né? Como Krishna diz, né? Ele diz, eu sou o desejo não em violação do Dharma. Eu sou o desejo em total harmonia com o Dharma. Então, os desejos, né? Os desejos autocentrados, os desejos ajásicos e tamásicos, que são os piores desejos, né? Então, esses desejos, eles precisam ser convertidos em quê? Em desejos satívicos, desejos dharmicos. O que é um desejo satívico, um desejo dharmico? É um desejo que traz em consideração não somente o meu bem-estar, mas o bem-estar do todo, do coletivo, dos outros seres. Então, eu já não penso mais, né? Eu penso simplesmente, não. Vamos tomar decisões aqui que possa beneficiar o maior número de pessoas possível, entendeu? Então, esse é o tipo de desejo que permanece operando na mente do indivíduo, né, espiritualmente elevado. Né? Ele continua sendo operado por seus desejos, que gradualmente se tornam não vinculantes, que é o mais importante. O desejo do Yoni, ele precisa ser um desejo satívico, dármico, genuíno, moderado e não vinculante. O que significa? O Yoni, ele quer isso, quer aquilo, mas se não rolar, tudo bem. Entendeu? A felicidade dele, a satisfação dele não depende da realização desses desejos, mesmo que eles sejam desejos satívicos, extremamente dármicos, né? Genuínos e moderados. Fala um pouco alto para ver se o resto da nossa turma te ouve. Essa última frase, ela
o contrário dela é muito dito no mundo espiritual, que é o seguinte: você precisa desapegar, né, para poder acessar a iluminação ou qualquer coisa. E aqui é como se fosse o contrário. Você entra em contato com os ensinamentos, e esses ensinamentos trazem a lógica no qual você não depende do objeto, não é algo forçado, né? E eu estou falando isso porque por muito tempo eu quis desapegar, né? E lendo as coisas e falando, puxa, é o caminho, eu tenho que desapegar. E aí o Vedanta faz o inverso, que traz esse desapego naturalmente, né? Vocês ouviram a questão da Betânia? Ok, então, a gente ouve muito, né, no mundo espiritual, que nós precisamos de renunciar aos nossos desejos, né? Nós temos que lutar contra os desejos, desapegar de tudo, etc. Senão a gente não ilumina, né? Mas só que nada é possível sem uma lógica que nos permita a compreensão dos mecanismos dessa ignorância que nos compele a correr atrás compulsivamente de dos objetos. Então, sem a compreensão, sem a lógica, como apresentado pelos ensinamentos, né, védicos, é difícil realmente, porque nós estaríamos por conta da nossa força de vontade. Quantas vezes nós dizemos assim, não, eu não quero mais ser apegado, né, ao meu filho, ao meu trabalho, à minha empresa, ao meu carro, à minha esposa, eu não quero ser mais apegado porque é uma fonte de agonia, de aflição, de insegurança, de vulnerabilidade, o apego, né? Ou a gente diz assim, putz, eu descobri que o apego mais aflitante que existe é o apego ao meu corpo físico. Então, eu tenho que desapegar o meu corpo físico, né? Como é que eu vou desapegar o corpo físico? Não basta saber que esse é um apego extremamente desconfortável, né? Eu preciso de compreender, né, os mecanismos através dos quais eu me identifiquei com o corpo e o porquê, né? E a lógica que desmonta essa conclusão equivocada de que eu sou o corpo. Então, sem essa lógica, essa compreensão profunda da ignorância, eu falava sobre isso com a Betânia, com a Silvia hoje de manhã, entendeu? É muito difícil a gente desapegar. É um esforço, assim, humanamente quase impossível. Eu chamo isso de missão impossível, né? Você tentar resolver essa condição humana sem o auxílio dessas lógicas apresentadas por Ishvara, entendeu? É quase impossível. A menos que você já tenha feito muito trabalho em vidas anteriores, aí você simplesmente, né, você não precisa de desenvolver o citocômetro, você já nasce com o citocômetro. Né? Já fica claro. O verso 16, até mesmo os sábios ficam confusos, às vezes, a respeito de ação e inação. Esse é um tema muito bacana, né? O relacionamento entre ação e inação. E é tão sutil, é muito sutil, né? Que o Lord Krishna diz aqui que até mesmo sábios, às vezes, eles fazem confusão entre a inação e ação. Por quê? Porque as pessoas... Quem que falou sobre isso esses dias? Foi o Felipe, eu penso, né? Foi você, Felipe? O Felipe deve ter dormido. Você pulou o 13, tá? Não sei se... Ok. A gente vai deixar o Felipe dormir e vai voltar para o verso 13. Ok? O Felipe tem a mania de fazer as classes de Vedanta deitado. Falei para ele que não é legal no outro dia. Fica na peça. Cadê ele? Não, dormiu mesmo. Ele tá na Ei, voltou, acordou, hein? Legal. É as pequenas aqui que da hora chama atenção.
Ok. Então, o verso 13 diz: as 4 divisões sociais baseadas em qualidades e deveres é acreditada a mim. Então, isso aqui, esse verso 13, veja bem, todo esse capítulo 4 aqui, o Lord Krishna se apresenta, entendeu? Ele se apresenta como um avatar, ele se apresenta como a essência do Lord manifesto, como Brahman, às vezes ele se refere a ele mesmo como Brahman, outras vezes como Ishvara, o Criador, e ele começa a dizer: eu que sou responsável, se você se adequar às minhas leis, se você pensar em mim, se você me levar em consideração, você vai se fundir comigo e você vai encontrar a resolução, né? A resolução dessa dualidade, dessa aflição, dessa angústia humana, né? Então, aqui ele também ele acredita a si mesmo, né, a todas as estruturas do campo, né? Ele diz que as 4 divisões sociais baseadas em qualidades e deveres é acreditada a mim. Eu sou o criador das quatro divisões sociais. Essas divisões sociais, ele diz que são baseadas nas qualidades. As qualidades são as energias, né? São os gunas, né? Então, existem 4 classes sociais, né? Existe a classe dos brahmanes, como se diz? Brahmanes. Em português é brahmanes. Então, dos brahmanes. Os brahmanes nada mais são aqueles indivíduos extremamente satívicos que participam da sociedade como os educadores da sociedade, né? Então, são indivíduos muito interessados no conhecimento, já da idade muito jovens, eles se interessam pelo conhecimento e depois eles se interessam em compartilhar os conhecimentos. E entre esses brahmanes, os professores espirituais são aqueles mais elevados, porque essa cultura, esse conhecimento espiritual é o que existe de mais valioso, né, em termos de harmonia, né, harmonização das sociedades, né? Você precisa de compreender esse conhecimento religioso espiritual, ele precisa ser a base das sociedades, senão as sociedades começam a implodir, né? Então, essa classe dos brahmanes são os professores espirituais que compreendem outros professores também. Então, eles são puramente, extremamente satívicos, são pessoas que adoram os livros, adoram os estudos, as contemplações e as propagações dos seus estudos, né, desses conhecimentos. Uma outra classe social, e todas essas são baseadas em quê? Deveres e os gunas, as qualidades e os deveres, os nossos papéis, né? Nossos papéis sociais, né? Então, se o meu papel social é ser um professor, né? Então eu preciso de uma mente fundamentalmente ou predominantemente satírica, porque eu preciso dessa mente muito contemplativa e clara e focada para assimilar conhecimento e propagar os conhecimentos, né? Então, esses são os professores. A segunda classe social apresentada nos Vedas é a classe dos governantes, entendeu? Os governantes, os reis, os imperadores, os governantes, né, pelo menos na era védica, né, eram pessoas com rajas, porque você, para governar, você precisa de muita energia, né, mas ainda assim com bastante sátiva, porque eles precisam de muita clareza também, mas são ativos, né? Então, essa hoje. Hã? Aqui é rajas e tamas. Nos dias de hoje é rajas e tamas. As sociedades modernas estão deteriorando e colapsando, implodindo, porque essa estrutura social, que foi o desenho original, né, de Ishvara, né, ele é o autor de tudo isso, ela está sendo perdida, né? Os governantes nos dias de hoje são quase todos eles corruptos, né? Então, não existe mais o Dharma, né? Não existe Sattva, não existem os valores, né? Os valores, né, dhármicos por trás dessas estruturas governamentais. A corrupção, principalmente no Brasil, né, Marcos? Nós falamos sobre isso, né? Então, no Brasil, é uma sociedade extremamente tamásica nesse sentido, né? Rajásica tamásica, né? Em São Paulo, você encontra a concentração de todos os rajásicos, quase a maioria dos rajásicos. Aí, quando você vai para o resto do Brasil, você vai encontrando menos rajas e mais tamas. Naturalmente, existe o pessoal do Vedanta Brasil que é altamente satírico, né? Naturalmente.
Então, o que a gente está falando aqui? Então, Ishvara, essa segunda classe social, a terceira classe social é a classe das pessoas que possuem menos sattva, muitas rajas e ainda um pouco mais de tama. São a classe dos policiais, das forças armadas, entendeu? São as pessoas que precisam manter a ordem, impor a ordem. Então, os governantes determinam as ordens, né? O parlamento, isso e aquilo, as regras. E aí tem aqueles indivíduos um pouco mais tamásicos, rajados, que são destinados a manter a ordem pública, né? São as polícias e as forças armadas. E aí depois existe aquela outra classe social, que são indivíduos com menos sattva, menos rajas e um pouco mais de tamas. Então essa é a classe operária, a classe que ela faz aqueles trabalhos que requerem muito pouco sattva, né? Que os trabalhos mais braçais, repetitivos, né? Por quê? Porque são pessoas, né, da base da sociedade. A base da sociedade são os trabalhadores, né, operários. Então eles possuem mais tamas. Então tudo isso, o Krishna diz, essas 4 divisões sociais, baseadas nos gunas e nos papéis sociais, é tudo isso criado por mim. Mesmo embora eu seja o autor dessas classes sociais, que são todas elas fundadas nos papéis, nas ações, nos deveres dos jivas, né? As contribuições, né? Os jivas precisam fazer alguma coisa. O jiva foi desenhado para fazer, ele não foi desenhado para ficar na cama o dia inteiro, entendeu? Ele foi desenhado para responder e contribuir, entendeu? Adicionar, dar alguma coisa em retorno pela vida, né? Muito embora eu seja o autor de todo esse sistema dinâmico, saiba que eu sou o princípio imutável. Eu não faço nada. Eu crio tudo isso, todo esse dinamismo ocorre e eu sou o princípio livre de qualquer ação. Então a gente aqui já está vendo, né, que não existe conflito em Ishvara como o princípio da inação e da ação. Ele produz tudo isso através, né, do poder de Maya, mas ainda assim, na sua essência, ele permanece como o princípio actionless, livre de qualquer ação, né? Muito embora eu seja o arquiteto, o autor desses sistemas sociais, sabe que eu sou imutável. Eu não sou um executor de ações. Ele é a inteligência, né? Ele é o conhecimento, né, a partir do qual tudo isso, né, se desenvolve, né? Mas ele permanece como esse princípio de não ação. Ações não me afetam, nem eu anseio por resultados. Então, se as ações não afetam Ishvara, naturalmente, ele não possui karma, ele não coloca ações com o sentimento de que eu sou o fazedor das ações, portanto, ele não sofre de nenhuma ansiedade em relação aos resultados, né? Porque ele compreende que as ações e os resultados, elas pertencem a quem? Aos meus jivas, né? Aos meus jivas. E por que eles pertencem aos meus jivas? Porque eles acreditam que eles são realmente os atores, eles acreditam que eles são os executores, eles não sabem que eles são, todos eles, entendeu? Sob o meu controle, as minhas 3 energias, o meu corpo causal macrocósmico, entendeu? As vássanas individuais de cada alma, etc. Eles não compreendendo esse conhecimento espiritual, eles se sentem os fazedores, os executores e os controladores de seus destinos e, portanto, eles sofrem dessa ansiedade a respeito dos resultados. Mas eu não anseio nada, eu sou livre de ações e de seus resultados e do samsara, a problemática, né, referente a essa frustração, irritação e raiva, né, devido à impossibilidade de realmente ser o controlador né, dos meus destinos. E se você me conhece claramente, você não ficará preso às suas ações. Esse é o Karma Yoga. O Karma Yoga consagra as suas ações a Ishvara. Ele simplesmente vai colocando as ações no sistema,
sabendo, Lorde, olha, eu estou fazendo o meu melhor aqui, eu estou fazendo o meu melhor, estou querendo, né, seguir o meu Dharma, seja ele qual for o meu papel, como professor, como marido, como mulher, como empregado, como pai, como filho, entendeu? Eu estou fazendo os meus papéis e estou dentro da minha capacidade emocional, intelectual, eu estou tentando responder de modo mais apropriadamente dármico possível, né? E ele faz tudo isso consagrando as ações a Ishvara. Ishvara, ó, se eu der uma vacilada aqui e aí, saiba que eu estou fazendo o meu melhor, mas os erros são possíveis, né? Então, todos nós somos humanos. Mas ele fica livre daquela ansiedade a respeito, né? E ele fica livre da culpa. O Karma Yoga, ele se libera da culpa, gente. Isso é muito importante. Eu tenho batido nessa tecla. Quando nós começamos a consagrar e atribuir as nossas ações, sabendo que tudo é Ishvara, e nós temos uma participação nesse relacionamento, na medida que nós compreendemos Ishvara e suas leis, e começamos a adequar nossas ações, alinhar nossas ações com essa ordem inteligente, né? A gente vai se livrando nossa mente das ansiedades, mas das culpas, sentimentos de culpas, todas as vezes que a gente comete erros, entendeu? Que é o combustível, né? Hã? Que é o combustível para o samsara continuar. A culpa também, o sentimento de eu sou o fazedor e de que depois de eu ficar me sentindo culpado, orgulhoso pelos resultados, é um combustível que vai alimentando essa ignorância, a ignorância do ego. Eu sou o fazedor e o controlador dos meus resultados, né? Então, o indivíduo ele vai se livrando desse sentimento de culpa, sabendo que Maya, né? É o poderoso Maya, entendeu? Ele leva tempo. Vai me cortar cabelo na Maia. Hã? Vai me cortar cabelo da Maia. Você viu o que ela fez com o meu cabelo? Ela colocou, eu pareço um militar, curtinho, né? Tá bom. A cabeleireira cá se chama Maia. Sério? E é muito legal ela, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei com a máscara da besta, né? Aí, quando eu entrei na máscara da besta, imediatamente ela falou, tira essa máscara, cara, porque senão eu não corto o cabelo de ninguém aqui. Como é que eu vou cortar a máscara? Eu falei, entendeu? Você é realmente... Inteligente. Bela inteligente. Você é o máximo, né? Se você me conhece realmente, claramente, você não ficará preso nas suas ações. Seja como aqueles que me conhecem e execute a sua ação dedicando-as a mim, né? Consagrando-as a mim, considerando que eu sou o Karma Paladatta, aquele que concede o resultado de todos, sabendo que Ishvara é aquele que concede os nossos Prarabdha Karma, a gente precisa ter um pouco de respeito, né? E dizer, Lorde, né? Eu sei que, né, eu sou um dos fatores contribuintes, mas nada acontece sem a sua bênção, né? Portanto, né, quando você achar, né, Betânia? Betânia estava falando que ela queria em 2021 se iluminar. Ai, já começou. Aí eu falei para ela, você tem que falar com o Ishvara e deixar tudo isso por conta de Ishvara, porque Ishvara é que determina os tempos também, né? Quando a situação, quando a Betânia ela se tornar realmente um instrumento de propagação, né, dessa sabedoria, aí Ishvara vai corroborar, vai facilitar, vai orquestrar esses eventos de tal modo que esses resultados ocorram, né? Então, seja como aqueles que me conhecem, execute a ação, né, livre da ansiedade da frutificação, referente à frutificação e o tempo, né, dessas frutificações. O verso 16, até mesmo os sábios ficam confusos algumas vezes a respeito de ação e inação. Por que é tão difícil? Por que é tão sutil, né, esse relacionamento entre a ação e a não ação, né, e a inação? Porque em cada ação nossa existe a nossa natureza como inação que
que é presente simultaneamente com a ação. E o Felipe, no outro dia, me perguntava, pô, mas como é que é essa história aí? Eu tenho que colocar ação o dia inteiro, trabalhar, e como é que eu vou? É uma contradição. E eu ouvi dizer que eu sou livre de ação, porra, eu vou parar de trabalhar. Porque, né, eu estou trabalhando, agindo, e eu não estou conseguindo realizar a minha natureza como a inação. Então, nós temos a dificuldade no início, porque a gente não compreende que a nossa natureza superior, primária, ela existe simultaneamente com a nossa natureza aparente, secundária, inferior, como o Jiva. E o Jiva é desenhado para agir. Então, o Jiva age, mas o Jiva ele é vivificado, literalmente, né, pela consciência. E essa consciência é a nossa natureza real, ela é livre de qualquer ação. Então, compreender a inação na ação é libertação. Entendeu? Na medida que a gente reivindica a nossa real identidade como inação. Não basta a gente discriminar a nossa natureza primária e a secundária, a gente precisa reivindicar a nossa identidade como Satya, a nossa natureza livre de ação, porque somente então nós podemos desfrutar desse sentimento de libertação. Eu sou livre porque as minhas ações e os resultados não impactam a minha real natureza, impactam a minha construção corpo-mente, impactam o meu intelecto, até a minha mente, impactam tudo, porque emite tudo, impacta tudo. Né? Mas nada impacta a minha real natureza e identidade, que é livre de quê? É livre de ação e os resultados de ações, é livre do karma. Ishvara é livre do karma e Brahman é livre do karma. Só os jivas, eles são presos ao karma. Por quê? Porque eles acreditam que eles são os executores e os controladores de suas vidas, seus destinos. Né? Se você compreende meu ensinamento a respeito de ação e seus resultados, você se libertará do samsara, exatamente o que eu estava dizendo. Você é livre do samsara. Você deixa as ações por conta de Ishvara, sabendo que o melhor exercício do nosso livre-arbítrio é alinhar as nossas ações com essas leis, né, de Ishvara, essa ordem dharmica. Né? Esse é o melhor exercício do nosso livre-arbítrio. Não é simplesmente agir, né, para obter o que eu quero, mas é agir, entendeu? Para contribuir para essa ordem, entendeu? Para adicionar valor. Né? Então, se nós, compreendendo, né, essa natureza nossa, como Brahman, livre da ação, nós nos libertamos do samsara. Aí, num ponto de vista mais prático, é isso que o Felipe queria saber no outro dia. Você deverá saber quais ações são sancionadas e quais são proibidas pelas Escrituras. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso na última quarta-feira, Felipe, quando eu disse que se a gente entrar nos ensinamentos védicos, né, naquela parte mais ritualística, ele apresenta o Dharma de modo muito esmiuçado, como se diz essa palavra? Minucioso. Minucioso. Né? E muito minuciosamente, entendeu? Ele vai dizer, não, Felipe, você não pode participar da aula de Vedanta dormindo. Isso é uma ação extremamente adármica, entendeu? Assim, na rede ainda vai bem, desde que a curvatura, a inclinação da rede não seja inferior a 45 graus. E tudo isso aparece nas escrituras védicas, entendeu? Então, você precisa compreender quais são as ações sancionadas e as ações proibidas pelas escrituras. Você, então, deverá compreender a inação. E aí o Krishna diz no final que karma é difícil de ser compreendido. E ainda assim, existem milhões de pessoas no mundo espiritual querendo a iluminação e moksha sem compreender karma e dharma. Entendeu? Sem compreender, sem realmente compreender Ishvara. Maya, Ishvara. Né? Karma é difícil de compreender.
mas é possível de compreender. O relacionamento entre a consciência, Satya e Mithya, é difícil porque o intelecto não consegue ver como os dois fatores não são opostos, aparentemente opostos, eles existem ao mesmo tempo, no mesmo local. Então, nós estamos presentes simultaneamente com as nossas ações. E o que é esse aspecto da nossa existência que é livre de ação? O modo mais simples, talvez, da gente perceber isso é esse princípio testemunha consciente não experiencial, não experienciante. Não é o experienciador, entendeu? A mente experiencia, o complexo corpo-mente experiencia, testemunha, até mesmo os seus estados, testemunha o campo, mas é a entidade que experiencia. Mas aquilo que realmente é livre de modificação e livre de ação é o princípio consciência, princípio testemunha consciência, que não é a entidade experienciadora. O princípio testemunha não experienciadora. Porque se a gente assume esse princípio testemunha, que é muito extensivamente discutido no mundo espiritual, eu sou a testemunha, a consciência é testemunha. Então a gente tem que discriminar essa consciência testemunha e compreender que essa consciência testemunha livre de ação, de karma e seus resultados, livre de qualquer impacto que ocorra. É sutil, né? Essa consciência, essa testemunha, é a testemunha não experienciadora, que se torna a experienciadora na medida que ela se associa com o intelecto humano. Aí ela se torna o jiva, o agente, conhecedor, experienciador do seu campo. Então, nós precisamos agir sabendo que o ator é o jiva, o executor é o jiva, mas eu sou essa consciência. E essa consciência não pode ser experienciada pelo jiva. Por isso não tem ninguém iluminado. Ela não pode ser experienciada pelo jiva. Ela não é um objeto. Porque ela não é um objeto de experiência, não é um objeto de conhecimento. Entendeu? Então, o que é essa iluminação? O que é essa liberação? O que é esse autoconhecimento? Por isso que, às vezes, fica difícil para as pessoas aceitarem o Vedanta, os Upanishads. Porque essa realização, esse autoconhecimento, ele é feito de conhecimento puro. Ela não é feito de experiência. Entendeu? Então, é uma compreensão direta e imediata a respeito da nossa real identidade e natureza como consciência pura, que não é uma entidade experienciante. Entendeu? Isso é chamado Aparoksha Jnana, conhecimento direto e imediato a respeito da minha real identidade. E isso só pode ser obtido através dessa clareza, essa certeza, essa convicção de conhecimento a respeito da minha real natureza. Professor, aqui nesse texto do Gita, ele Fala um pouco alto para aqui nesse texto do Gita, ele apresenta o Jiva como esses três corpos e até o executor de ações. Sim. Lá, quando a gente estava no Pancharasi, ele apresenta o Jiva como reflexo da consciência, que daí já é o imutável. Não, depende. O Jiva, isso é um contexto diferente, um ensinamento diferente. Esse conhecimento aqui, esses ensinamentos não são contraditórios aqui, mas eles são apresentados a estágios diferentes para pessoas diferentes. O Krishna está falando para Arjuna, dentro da linguagem que a Arjuna possa compreender, entendeu? Então, aquele outro é um texto mais avançado, que aborda o Jiva como Paramatma. Paramatma nada mais é do que Atma, é o ser. Aí está o perigo de estudar sozinho. Também. O perigo de estudar sozinho. Vamos terminar isso aqui, para a gente tomar uns... Eu vou abrir um pouquinho. Tá, abre. Eu sou abafada. Sim, abre porque agora passou o horário de rush, todo mundo que está indo trabalhar já foi trabalhar. Abrir os comércios. Então, só para concluir esse parágrafo,
Karma é difícil. O relacionamento da consciência é difícil porque o intelecto não consegue compreender como esses dois fatores ocorrem simultaneamente. Se você compreende a ação na inação e a inação na ação, mais à frente o Krishna vai apresentar também a inação na ação, entendeu? E ação na inação. Você pode dizer assim, não, agora eu não faço, né? O Felipe disse assim, agora eu vou entrar em greve, não faço mais nada. Aí ele vai ficar parado ali na rede dele, né? E aí ele vai encontrar uma infinidade de atividades, né? Físicas, prânicas, mentais, emocionais, digestivas, fisiológicas. A ação jamais para, entendeu? Os nossos pensamentos. Então, ela também existe até mesmo, né? Dentro do contexto de uma inação física, né? Que não resolve o problema, né? O problema da inação só pode ser, o problema da ação e inação pode ser compreendida através dessa clara percepção desses dois aspectos da minha existência, que não são contraditórios, eles existem ao mesmo tempo. Se você compreende esses ensinamentos simples, você não precisa mais de nenhum Vedanta. Melhor ainda, Vedanta é somente um ensinamento sobre o relacionamento entre Satya e Mithya. Ações sancionadas são aquelas que estão em harmonia com o Dharma, e ações proibidas são aquelas que violam o Dharma, ou o Dharma do todo. Ok? Então, o próximo tema aqui é um tema que é muito recorrente, né, nos nossos textos Vedantic, é a parte que fala sobre... Onde é que está? A pessoa livre, né? A pessoa com autoconhecimento. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody.